Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael dos Reis, eu tô aqui para mostrar mais uma vez uma atualização dos números da pandemia no estado do Pará e no município de Belém. Então, bora começar mais uma vez por Belém? Esse gráfico ele mostra o número de mortes pela doença em Belém por semana. A gente vê aqui a linha azul, que mostra o número de mortes por dia certo de ocorrência, o registro de cartório, e a linha vermelha que mostra o número de mortes pelo dia do registro. A gente vê que se mantém ali a semana 8 e 9 como as semanas do pico do número de mortes, e após a semana 9, esse número de mortes ele caiu bastante, até que nós chegamos aqui na semana 17, com 10 mortes registradas na semana, que é o menor número de mortes desde o pico. Eu sempre lembro que eu uso 2 semanas antes porque eu pego o número desse registro no portal da Transparência de Registro Civil e ele tem um atraso de mais ou menos 15 dias para ter um número mais confiável. A diferença das linhas azul e vermelha significa o atraso do registro, ou seja, casos que ocorreram antes só são registrados algum tempo depois. Quando a gente vem para esse gráfico do número de casos da doença em Belém por semana, a gente vê aqui a linha vermelha, que é o número de casos por dia certo de ocorrência, e a linha azul, que é o número de casos pela data do registro. A gente vê novamente que o pico de casos ocorreu na semana 6, em Belém. A partir de então diminuiu bastante e vem diminuindo lentamente nas últimas semanas, até que nós chegamos aqui ao final da semana 19, no último dia 25 de julho, com 81 casos registrados até o momento. A gente vê novamente essa diferença entre as duas linhas, que significa o atraso dos registros. Vamos dar uma olhada então nos gráficos do estado do Pará. Aqui esse gráfico, o número de mortes pela doença no Pará por semana. A gente vê novamente aqui que o pico do número de mortes no estado como um todo foi na semana 8 e 9. A partir de então, a partir da semana 9, esse número veio caindo. Houve uma pequena oscilação ali entre a semana 17 e 18, mas continuou caindo aqui na semana 19, foram registrados 66 casos até o momento. Novamente nós vemos a diferença das linhas, que é o atraso dos registros. Quando a gente vem para o gráfico do número de casos da doença no Pará por semana, a gente vê que no Pará como um todo, o pico ocorreu na semana 9, enquanto que Belém a gente viu que foi na semana 6. Então, a partir da semana 9, no estado como um todo, caiu o número de casos confirmados, até que ao final da semana 19, chegamos a 371 casos confirmados até o momento. A gente vê a diferença do número de registros. Nessa semana 19 foram registrados 10.979 casos, só que apenas 371 pertenciam a essa semana 19, mais uma vez mostrando a diferença das duas linhas, o atraso dos registros pelas secretarias de saúde. Então, eu separei aqui umas reportagens que mostram exatamente isso que a gente viu nos gráficos. Pesquisa indica que Recife e Belém alcançaram curva epidêmica da doença. Reportagem de 24 de julho agora. Então, nessa reportagem mostra uma nota técnica que foi elaborada por pesquisadores brasileiros com dados das capitais do Brasil, onde foi verificado que as capitais de Recife e Belém foram as únicas que alcançaram a fase de estabilização da doença. O texto diz que das 27 capitais, 19 já passaram da pior fase da doença, segundo esse estudo, e faz uma comparação do estágio final da curva epidêmica de Belém e de Recife, que segundo o estudo, Belém está atingindo uma saturação mais lenta do que Recife. Então é uma pesquisa que traz resultados animadores que coincidem um pouco com o que a gente está vendo da curva de Belém já há algum tempo, vem mostrando. Esse estudo se baseou nas curvas acumuladas de mortes até o dia 19 de julho e foi feito com dados disponíveis na internet mantidos por um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa. Esses dados eles batem com os dados que a gente vem apresentando do município de Belém. Essa outra reportagem mostra que Belém diminuiu casos e mortes da doença, mas tem taxa de letalidade 2 vezes acima da média nacional. Reportagem do dia 23 de julho. Então a reportagem mostra, que Belém registrou queda. Ele apresenta até alguns gráficos interessantes mostrando mês a mês, entre abril e julho. A gente pode ver que os gráficos apresentados na reportagem retratam o que a gente tem visto aqui nos dados que eu tenho apresentado. E a taxa de letalidade também está de acordo com o que eu apresentei naquela planilha que eu vou mostrar para vocês de novo.
Então, nessa planilha a gente pode ver que a taxa de letalidade do Pará, ela acompanha mais ou menos a taxa nacional e a taxa de letalidade de Belém é bem acima. Sendo que no último dia 25 de julho, agora no sábado, ela era de 8,29%. Em relação à taxa de letalidade, a gente precisa analisar vários fatores para poder entender como é que ela varia tanto de lugar para lugar, já que o vírus é o mesmo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu só queria destacar que a reportagem ela também não entrou nesse mérito, ela não explicou nenhuma hipótese relacionada a por que a taxa de letalidade de Belém é mais alta, deixando apenas no ar para o próprio leitor tirar suas conclusões da sua própria imaginação ou do seu conhecimento prévio. Essa outra reportagem confirma que Belém reduz casos diários e óbitos pela doença. Essa do dia 13 de julho. Então diz a reportagem que desde o dia 10 de junho, Belém tem menos de 100 casos por dia. O pico da doença também foi entre abril e maio, o que a gente vem mostrando aqui. A reportagem mostra também que quando ela compara os dias com maior número de casos confirmados com o boletim da prefeitura do último dia 12 de julho, a redução é de mais de 93% dos casos diários. A reportagem destaca que o número que mais cresce é o número de pacientes recuperados e que também existe uma queda no número de óbitos. E essa reportagem ela destaca que no pico de mortes, a taxa de letalidade chegou a 16,62%. E como a gente viu hoje, essa taxa de letalidade está em 8,29%. A reportagem destaca que desde o dia 8 de junho, o número de óbitos está abaixo de 10 por dia. Também é destacado que a taxa de ocupação de leitos em Belém reduziu e está em torno de 50%. Então acho que vocês lembram ali no final de abril, nas últimas semanas de abril, como houve uma situação muito preocupante aqui em Belém. Tem até essa reportagem aqui que fala sobre o colapso da saúde em Belém, do dia 27 de abril. E nessa reportagem mostra que uma semana antes do dia 27, os leitos de UTI já estavam 100% ocupados na capital e 80% deles estavam com pacientes da doença. Mas hoje, como a gente viu na reportagem passada, essa ocupação de leitos está pela metade. Para finalizar, flexibilização da quarentena não aumentou casos em 5 capitais. Essa reportagem do dia 22 de julho. Então eu vou tratar essa questão da flexibilização, mostrando as datas para vocês e o que ocorreu em relação à curva em outros vídeos. Mas eu achei interessante trazer essa reportagem que já dá um cenário prévio. Apesar disso, dessa boa perspectiva, o início da abertura foi tímida, né? Como a gente sabe, as pessoas vão saindo de pouco em pouco, então a gente precisa acompanhar os números, principalmente do próximo mês agora de agosto, para fazer uma avaliação mais sólida sobre essa questão. Então é isso aí, pessoal, esses são os números e as notícias que eu tenho para mostrar para vocês hoje. A perspectiva é animadora, os números continuam caindo, tanto dos casos confirmados quanto dos óbitos em Belém e no estado do Pará. Esperamos aí ter cada vez mais boas notícias para dar para vocês e até o próximo vídeo.